Cara, você lembra do Vini? O Vini da cadeira, do Mexe a Cadeira? Mexe a cadeira e bota na beira da sala. Eu lembro do Vini porque o Vini me lembra a tiazinha, que me remete a... Deixa pra lá. Quando foi a última vez que você ouviu falar do Vini? O cara que fez o Brasil inteiro repetir isso aqui. Mexe a cadeira, bota a banana, trepa na mesa. Um refrão que foi talvez o maior chiclete da década de 90, mas depois disso aí, o cara sumiu. Só que a real é que a história do Vini não tem nada a ver com esse sumiço dele. Tem a ver com uma escolha e com um tipo de queda que nem todo mundo tem coragem de encarar. O cara que ficou famoso por fazer a galera dançar, hoje prefere que você pare pra escutar ele. Porque por trás daquele refrão engraçadinho, tinha um artista que queria muito mais do que ser famoso. Ele queria, na real, era ser levado a sério. Mexe a cadeira, agora bem na minha cara. Mexe a cadeira da mãe. Esquece por um segundo esse estereótipo do cara de um hit só e vamos lá pros anos 80, lá no interior de São Paulo. O nome completo dele é Vinícius Bonotto Conrado. Ele não veio de uma família rica, ele não tinha estrutura nem muito contato, mas o cara tinha uma mãe que acreditava muito nele. Foi com a mãe dele vendendo o peixe do filho num consultório médico que ele caiu nas mãos de um engenheiro de som. Bastou um cartão de telefone, uma ligação de orelhão e do nada, o cara tava gravando uma demo no estúdio gigante da BMG. O primeiro projeto dele se chamava Haikai e o som era um hard rock mais romântico, com aquele estilo meio Sunset Strip. E em 1992, essa banda chegou a colocar uma música na trilha da novela Vamp da Globo. Só que o disco acabou não vendendo. O mercado não entendeu na real, né? E a gravadora acabou demitindo eles. Acabou que ele saiu da BMG sem grana e sem sucesso, mas com uma única certeza, a de que ele ia continuar tentando. A virada mesmo veio uns anos depois, em 1997, com um disco que ele mesmo achava que era pesado e até meio denso. Um disco que tinha algumas letras de protestos e com crítica social. E lá no final, quase como uma piadinha interna, ele enfiou uma certa música completamente fora do tom do resto. Heloísa, Mexe a Cadeira. Aos 45 do segundo tempo, tinha acabado de voltar do aniversário de um amigo meu, e eu lembro de uma guria que tava dançando assim, eu só via a nuance dela dançando assim, falei, pô, não tem uma música no disco nessa vibe assim, né, mais suave, o bagulho é só falando de assunto cascudo, de racismo, de preconceito, de fazer uma coisa mais leve, de zoeira. Essa música era pra ser tipo aquela música que fica escondida no disco, sabe? Mas adivinha que música que a gravadora escolheu como single? O Vini ficou muito bolado, porque naquele momento ele tava tentando mostrar um pouco mais de profundidade e o mundo respondeu ele com um remix eletrônico feito pelo DJ Cuca, que ele detestou logo de cara no primeiro play. Só que aí a galera acabou curtindo. Essa música hypou sem jabá, sem rádio e sem marketing. Era só a galera dançando e o Vini não entendeu nada. Mas o lance tava acontecendo. Mexe a Cadeira foi um fenômeno, assim, foi a música brasileira mais tocada no planeta. planeta. Se Eu Te Pego, exatamente. Outros casos parecidos. Assim. Foi algo comparado em algum momento com algum grande sucesso da Ivete. Exato. Música mais tocada no mundo. Música brasileira mais tocada no planeta. Fiz uma parada que eu acho que é maneira, que eu queria colocar no disco, assim, como um bônus track, no fim do disco, sabe? Aí eu falei, não, cara, essa música não. Essa música é uma brincadeira, o bagulho é pra ser um bônus track. Tu vai pegar e, colocar essa música como uma representante do disco todo. E eu fiquei um pouco magoado, assim, com a... Agora eu vou pegar Mexe a Cadeira, vou mandar... Eu já fui ficando cada vez mais puto. Vou mandar pro DJ... Ele vai fazer um remix. Eu fiz a música, né? Mas eu fiz a música por conta de uma festa que eu fui, de um amigo, que eu vi uma imagem, eu vi um som. Ele sempre teve um pezinho no folk, no rock, nessa pegada aí com letra mais densa, e Mexe a Cadeira era tudo que ele não queria representar naquele momento. Só que, contra todas as apostas, essa faixa bônus virou aí o maior fenômeno do Brasil naquela época. Vai por mim, cara, se você não viveu os anos 90 e não viu a televisão daquela época, você não tem ideia de como era isso.
A música estourou primeiro na balada. Ela foi tocada por vários DJs em algumas boates grandes de São Paulo e depois foi explodindo sem parar. O sucesso foi tanto que ele acabou abrindo até show do Whitesnake e do Megadeth. Cara, imagina, o Vini, a gente conhece o Vini, a gente tem imagem do Vini, né? Que queria emplacar uma banda aí toda sisuda, maior papo aí de protesto social, tocando Mexe a Cadeira na abertura do show do Dave Mustaine. Só pra você ter ideia, Paquito, eu abri o show do Megadeth. Nessa noite era o Queensryche, não sei se você chegou a conhecer, era o Megadeth e o Whitesnake. Tá. E eu abrindo o show. Nossa, velho. E os caras olhando pra mim desconfiadaço, né? Aí falei, agora eu vou ter que tocar Mexe a Cadeira, fodeu. A galera do metal vaiou pra caramba, claro, né? E aí lá no fundo, assim, tu via as garotas dançando. No ano seguinte, ele lançou o disco Na Gandaia e gravou mais 2 hits nele, Shake Boom e Te Encontrar de Novo. Bota lenha na fogueira. Eu quero te entender. Eu quero te encontrar. E em 1999, veio até convite da Marlene Matos para ele compor uma música para um filme da Xuxa. Ele mandou algumas demos e a música escolhida foi a Requebra, que se você não lembra, foi outra também que encheu o saco. No bom sentido que o Vini é gente boa. Quebra, requebra, quebra, requebra, requebra. Quebra, requebra. O cara não só virou a música tema, como acabou virando o nome do filme. E esse detalhe é bem importante. O nome do filme saiu da música e não o contrário. Era tanto sucesso que o cara virou uma marca da cultura pop brasileira do fim dos anos 90. E como se não bastasse, ainda teve a Tiazinha. Você lembra dela, que eu sei que você lembra. Tiazinha, deixa essa bundinha e vem. Tiazinha, deixa aqui pra mim também. Cara, a Tiazinha é um resumo da anomalia que era ser criança nos anos 90. Só pra você ter uma ideia, se você não viveu isso, tinha até chiclete com figurinha dela de lingerie e chicote. E isso aí era o mínimo que você ia ver dela. A Suzana Alves foi um fenômeno. Um dia, ela acabou encontrando com o Vini nos bastidores do H de Verão, que era um antigo programa aí do Luciano Huck. E aí ela falou pra ele que curtia muito o som do Vini, que achava maneiras músicas e que queria uma música pra ela no álbum de estreia. E aí o Vini, gentilmente, esqueceu completamente de fazer essa música. Ligou o maluco da Sony, tudo bem, Vini? Tá, queria saber se a música já tá pronta. Não tava, óbvio que não. Eu falei, claro, sim, amanhã eu vou estar no Rio, tô voltando hoje de Minas Gerais e tal. E aí, cara, eu lembro que eu fui no ônibus, falando o que eu vou fazer pra Tiazinha, né, cara? E eu lembrei que já o público cantava pra ela uma parada que é Tiazinha, já tinha mexe isso? essa bundinha. É mesmo? Isso era o que acontecia, espontaneamente. Eu falei, vou usar isso aí como um refrão, né? Tiazinha. Mexe essa bundinha e vem. E deu muito certo, né? Foi primeiro lugar no país inteiro. Não dá nem pra dizer que isso aí é ruim, cara, porque assim, olhando pra hoje, tá muito pior. Mais uma vez o Vini acertou, deu certo de novo. O cara era oficialmente o artista que tinha entendido naquele momento o que o brasileiro de rádio curtia ouvir. Mas aí, em um determinado ponto, veio o preço dessa brincadeira. Todo mundo queria mais um Mexe a Cadeira. Todo mundo queria mais um hit. Só que o Vini, por dentro, queria ser ouvido de uma outra forma também. Ele queria que as pessoas prestassem atenção nas letras, nas ideias e também nos arranjos das músicas. Ele estava começando a sentir que o sucesso não estava lá fazendo assim tão bem pra ele. E foi aí que ele começou a se preparar para a queda da carreira dele conscientemente. Ele dizia que se preparou 10 anos para fazer sucesso, mas se preparou também a vida inteira para cair, porque ele sabia que aquela onda ia quebrar em algum momento, e quando ela quebrou, ele nem ficou desesperado. Quando a fama começou a baixar, o Vini não ficou tentando, remar contra a maré. Os shows começaram a minguar, começaram a sumir, e a procura e a demanda por ele também. E aí ele percebeu esse movimento e decidiu desaparecer por vontade própria. Ele largou a estrada, saiu do palco e foi estudar filosofia, ciências sociais e depois psicanálise. E nas palavras dele mesmo, a queda é uma espécie de morte, mas não no sentido trágico da coisa, e sim no filosófico. É quando você entende que aquele ciclo meio que chegou ao fim, ele acabou, e que você não precisa ficar se agarrando
agarrando nele. Enquanto o mundo do entretenimento continuou cuspindo e engolindo outros artistas, o Vini estava num curso de pós-graduação em Buenos Aires, fazendo fono, virou psicanalista depois de investir na área de filosofia e de ciências sociais e estava até atendendo o paciente no próprio consultório. Meio que, de certa forma, repreendendo a usar a própria voz dele, né? Não só no sentido vocal, mas até no sentido simbólico também. A vida fora dos palcos deu pra ele uma parada preciosa, que é o tempo. Sucesso é estabelecido por você. A fama não. A fama é externa. Mas o sucesso é você quem determina. Eu acho que é assim. Você vê o teu público diminuindo, a quantidade de shows diminuindo, o tipo de show diminuindo, você vê tudo diminuindo. É uma espécie de morte. Pô, velho, vamos lá, a onda passou, a vida segue. Mas o sentimento da música, cara, ele nunca sai de verdade de quem é músico, né? Quem já tocou qualquer coisa sabe muito bem como é que isso funciona. Tá sempre ali, ó, chamando aqui pra alguma coisa. E aí, em 2020, o Vini entrou pro LS Jack, substituindo o Marcos Mena. Ele e a banda já se conheceu de estúdio, já trocavam ideia e começaram a fazer show junto. Tudo tava caminhando muito bem, só que o repertório da banda exigia muito dele. Eram uns tons aí um pouco mais altos do que o Vini conseguia alcançar. E mesmo adaptando tudo, mesmo abaixando a afinação, ele começou a sentir dor, ter várias falhas na voz e também muita rouquidão. Até que um dia ele foi diagnosticado com fenda glótica, que é uma lesão nas cordas vocais. Eu tenho uma fenda na tal da glote. Ela abre e fecha hermeticamente quando a gente emite algum som. A minha, ela abre e quando ela fecha tem uma pequena fenda. É como se não fechasse completamente assim. E isso é já por conta de um certo desgaste. Entendi. Aí o Vini se viu obrigado a parar. Pelo menos pelos próximos 6 meses ele não ia poder fazer isso. Aí ele teve que fazer fono, teve que soprar canudo e garrafinha com água, mastigar cravo, usar um monte de técnica que ele nunca nem tinha imaginado. E aí, pela primeira vez na vida, ele sentiu medo de não voltar. Não só pelo medo de perder a voz, mas pelo medo de não conseguir mais subir no palco e entregar tudo o que ele sentia que precisava entregar. E por isso ele acabou preferindo sair do LS Jack. Pra ele, essa foi uma decisão bem difícil, mas muito lúcida também, porque ele entendeu que saúde, tanto física, mental ou emocional, vem antes de qualquer retorno financeiro, antes de qualquer palco a mais. Na verdade, né, cara, o Vini sempre teve esse senso de equilíbrio. Ele sempre repetia que tinha se preparado a vida inteira pra essa queda. E mesmo com tudo isso, o Vini não parou. Longe do palco, ele voltou a compor com foco em um projeto solo em inglês. Ele chegou a assinar com uma gravadora americana e começou a fazer aula pra lapidar aí o sotaque e preparar um repertório mais acústico e mais maduro. E aquele negócio, né, cara? Ele podia ter ficado preso no personagem do Mexe a Cadeira, mas ele preferiu começar de novo e numa boa. O mais legal é que ele é um cara muito grato ao passado. Ele não odeia a Mexe a Cadeira, ele não tem raiva da tiazinha e nem sai por aí dizendo que ele foi injustiçado. Ele olha pra tudo aquilo com certo carinho. Ele sabe que aquele hit levou ele pra vários lugares que o rock nunca tinha conseguido levar ele. E sem aquilo, talvez ele não tivesse tocado no Japão, nem conhecido tanta gente, nem ganhado dinheiro pra comprar o primeiro apartamento tanto dele quanto da mãe e ainda investir nos imóveis que hoje dão uma boa renda pra ele, que garante uma vida tranquila. Aliás, o Vini foi um dos caras que melhor soube investir o dinheiro dele no meio da música, né? Quantos artistas a gente conhece que faz muita grana num determinado momento da vida e depois fica sem nada? O Vini não tem vergonha do que ele fez, mas ele também não se resume só ao que ele fez. Ele entendeu que o sucesso, quando ele vem rápido, queima muito e muito depressa também. Por isso ele fez questão de estudar, de construir aí uma base fora da música e de montar uma vida que meio que não dependesse só de aplauso. O próprio Vini dizia que a quantidade de vezes que ele ouviu "E aí, cara, quando é que vai sair o próximo Mexe a Cadeira?" é igualzinha à quantidade de vezes que ele respondeu "Nunca mais". Porque a verdade, né, cara, é que tentar repetir isso aí ia ser meio que patético. Ele mesmo disse que o sucesso não ensina nada, que o que ensina é o fracasso. E ele teve vários. Só que ele nunca parou de verdade. Ele ganhou uma grana aí quando o Datena deu aquela cadeirada no Pablo Marçal num debate, porque aquilo virou meme e a música que embalou esse meme, adivinha? Mexe a Cadeira. Mexe a cadeira, bota a banana, trepa na mesa,
Hoje o Vini tem o Baile do Vini, que é assim, mais nostálgico, que é mais pra galera que quer dançar e tem uma certa nostalgia com o passado. E ainda tem um show acústico que ele trata quase como uma conversa de varanda. E assim, ele não tá tentando voltar pro topo do sucesso, ele não tá tentando competir com ninguém. Ele tá só vivendo do jeito que faz sentido pra ele. E no fundo, cara, isso aí é o maior luxo de todos. Ele não ficou aí implorando pra ter relevância, ele não apelou pra ir no reality show, ele não ficou tentando viralizar nenhuma dancinha, e ele também não tentou virar aquele ex-famoso ressentido que fica culpando o mercado, o funk, sei lá, o algoritmo. Ele fez o que quase ninguém faz, na verdade. Ele desceu do palco e desceu por conta própria, muito consciente do que ele queria fazer. É um tipo de coragem muito diferente, cara, porque o cara que encara aí 80, 100 mil pessoas num palco do Rock in Rio é corajoso, mas o cara que escolhe parar, mesmo quando tem alcance do sucesso, esse cara talvez seja ainda mais corajoso, porque ele não sabe nem se vai voltar. Só que o Vini escolheu apostar nele mesmo e não no personagem que o público queria que ele fosse. O maluco é brabo, mano. Hoje ele vive longe da televisão, mas muito perto de quem realmente se conecta com ele. O Vini nunca foi um cara de ostentar, mas também nunca passou aperto. Porque enquanto todo mundo achava que ele era só aquele cara da mecha cadeira, ele tava lá investindo em imóvel, estudando teoria crítica, viajando com o dinheiro guardado do tempo em que ele era chamado de um dos nomes mais promissores do pop nacional. E por mais que mexe a cadeira tenha sido aí uma piada interna que acabou saindo do controle, ele entendeu que aquilo fazia parte da biografia dele. Uma parte mais escandalosa, talvez um pouco mais exagerada e caricata, mas ainda assim muito verdadeira. Ele aprendeu a lidar com a própria complexidade, e isso é o que transforma ele num artista de verdade. Então, cara, quando alguém te perguntar, né, e aí, o que aconteceu com o Vini? Essa é a resposta. Com seus altos e baixos, com algumas fases mais constrangedoras, algumas fases de ouro, dúvida também, né, reinvenção e muita maturidade, principalmente, o Vini tá aí, cara, e ele nem sumiu, ele só mudou e teve muita coragem pra fazer isso. Muita gente aí tenta forçar a barra pra se manter num pedestal que na verdade não é eterno. Só que o mais maduro é justamente o que o Vini fez, que é o contrário disso. É meio que aceitar que o sucesso e o status não é uma coisa eterna e que isso também não é o fim, é só o começo de alguma outra coisa. A vida é um ciclo que pode ser mais silencioso, mais lento, mas também verdadeiro. Foi isso que o Vini entendeu. E ele não só entendeu, né? Ele tá vivendo isso todo santo dia até hoje. O cara virou filósofo da própria história dele. Ele viu o auge, a queda, o esquecimento da mídia e ainda assim o cara tá aí inteiro. Ele escolheu ser consciente com ele mesmo. O Vini cresceu, leu Freud, se formou, se transformou e no fim das contas tá bem pra caramba. E você, dançou muito com mexe a cadeira e com tiazinha? Comenta aí o que você acha disso tudo. Tamo juntão, muito, mas muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu!